Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos a todos e todas que nos acompanham no canal Paz e Bem e no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje o tema é a narrativa patriarcal da teologia, ou seja, Deus é apenas Pai, Deus é masculino, Deus sempre escrito no masculino, sempre nos referimos a Deus como Ele. Né? Como é que é isso? Porque sabemos que Deus não tem sexo, Deus é um ser supremo, inteligência, amor, infinita, mas o que é Deus? Nós nem sabemos o que é Deus, quem é Deus, né? Quer dizer, Deus é um mistério total, né, para nós ainda, né? Talvez um dia não mais será, mas, no entanto, a ideia de Deus, né, sobretudo nas religiões monoteístas, é uma ideia masculina, né? Quer dizer, sempre nos referimos a Ele. Tem um livro muito bonito e interessante que é Teologia Feminista, Caminhos para Compreender a Teologia Feminista, da Ivone Gebara, uma teóloga freira católica, uma pessoa de mente abertíssima. Nós já entrevistamos ela aqui no nosso programa Semeando Espiritualidades, vamos até deixar o link aqui, Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, em que ela fala sobre essa questão da narrativa masculina, machista da teologia, né, patriarcal. Mas assim, vamos pensar um pouco, né? Quer dizer, primeiro que Deus, obviamente, que é um espírito puro, que não tem sexo, não tem gênero, não tem nada disso. Mas, por outro lado, se existe na realidade dois gêneros ou diversos gêneros, como se falam, como se pensa hoje, como se entende hoje, tudo deve estar em Deus, né? Porque se nós considerarmos que Deus é a origem, o início, o criador, então se há, por exemplo, algo de feminino na natureza, na criação, está nele também. Se há algo de masculino, está nele também. Ou o masculino e o feminino são meras condições, são meros condicionamentos sociais do nosso mundo, né? Seja como for, né? Hoje há todo um questionamento, porque é fato de que o patriarcado ele narrou a história das religiões no mundo. Já começamos por falar dos grandes líderes, todos homens. Jesus, Buda, Confúcio, Lao Tse, todos homens, Krishna, né? Não tem nenhuma mulher, nós não temos uma grande religião fundada por uma mulher, né? Também todos os que praticavam, os monges budistas, os padres católicos, os pastores protestantes, né? Todos homens, né? Todos homens. Às vezes, no paganismo, antes do advento do cristianismo, as mulheres eram sacerdotisas, eram vestais, eram pitonisas, né? Mas também não se pode dizer, né, absolutamente que não havia patriarcado. Por exemplo, na Grécia, Nossa Senhora, era um patriarcado violento, né? As mulheres ficavam trancadas no gineceu. E mesmo, por exemplo, nos povos originários, nós temos aqui os indígenas brasileiros, por exemplo, pajé, homem, né? Também na África há narrativas de culturas matriarcais, mas são minoritárias, né? São minoritárias. Não há uma narrativa religiosa espiritual feita por mulheres, embora, claro, as mulheres tenham participado sempre. Basta lembrar que Jesus escolheu discípulas, Madalena, tinha Joana de Cusa, Marta e Maria, que o seguiam, que estavam ali presentes, mas claro que depois a narrativa foi feita por homens e constou que apenas 12 homens eram os discípulos de Jesus, né? Obviamente, mas a ideia igualitária de Jesus era tão grande que até mesmo no Novo Testamento, perpassado pelo patriarcado, ainda aparece a figura feminina,
de Maria, ainda aparecem essas figuras que eu citei, ainda parece que Jesus ressuscitou em primeiro lugar para Madalena. Então, agora uma coisa interessante que eu considero que é preciso dizer em relação a Jesus, porque todo mundo também quer colocar toda a culpa do patriarcado no cristianismo. Não é verdade, né? Porque o patriarcado, eu estou dizendo, é internacional, é mundial, é Oriente e Ocidente, né? Nossa, o patriarcado na China era uma coisa terrível, né? Até o advento da Revolução Maoísta, o patriarcado era um negócio, até as mulheres até tinham o pé enfaixado para o resto da vida, para se tornar pequenininho, para ter um padrão de beleza, suposta beleza, né, que os homens queriam, né? Então, sabe, claro que sempre houve resistência em todas as partes, claro que a mulher sempre se manifestou, sempre teve em algum momento, de alguma maneira, uma atuação, mas, né, nós temos essa narrativa. Voltando a Jesus, vamos pensar o seguinte. As pessoas, pensam, mas Jesus não poderia ter sido mulher? Né? Se pensarmos como os cristãos tradicionais, que Jesus é a encarnação da divindade, poderia ter nascido mulher? Ou como pensarmos como espíritas, ou como muçulmanos, que ele foi um grande profeta, não poderia ter sido mulher? Como espíritas, que é um espírito elevado, perfeito, puro, não poderia ter reencarnado mulher? Sim, mas uma mulher jamais seria ouvida, nem 2 segundos naquela cultura, naquela ocasião. Só homens podiam falar, só homens tinham voz, só homens tinham lugar de fala, como diríamos hoje. A mulher era calada, né? Sempre foi calada na maior parte das culturas, né? Até hoje. Muitos querem calar as mulheres, né? Basta ver que tem uma comissão querendo caçar o mandato de mulheres no Congresso de esquerda que estão resistindo ao patriarcado, à opressão e etc. Mas, e Jesus, então, era homem, né? Se apresentou no mundo no gênero masculino. Porém, né, nós devemos, e também chamava Deus de Pai, né? Porém, nós temos que pensar que ele mostrou um Deus que não era o pai tradicional daquela cultura. Aliás, muitas vezes não é nem o pai tradicional da nossa cultura. Porque o pai tradicional da cultura patriarcal é o pai distante, é o pai que é só justiça, é uma justiça rígida, às vezes punitivista, muitas vezes punitivista. É o Deus do Velho Testamento, é o guerreiro, é o que se impõe, é o que você teme. E Jesus nos ensinou a amar o Pai, né? E ele tem sempre nas suas narrativas, nas suas parábolas, mostra um pai que tem características de mãe. Vamos pensar na parábola do filho pródigo, né? Qual é o pai naquela época que ia acolher um filho que tinha saído e que depois tinha gasto toda a fortuna e acolhido e abraçado e feito uma festa para ele? Isso é mais coisa de mãe, né? Quer dizer, até hoje, né, a mãe é muito mais tolerante, muito mais acolhedora do que os pais costumam ser dentro dessa rigidez da formação do patriarcado. Então, né, ele mostrou uma outra visão de amor divino, que é um amor pai e mãe, que é um amor que acolhe, que é um amor que perdoa, que é um amor que aceita tudo, que inclui, né, todos e todas, né? Que não era aquele Deus conhecido e que até hoje, muitas vezes, não é o Deus entendido e manifestado pelas religiões, inclusive monoteístas, né? Porque são interpretações de um Deus, né, às vezes feroz, excludente, né? Então, essa leitura, né, que nós podemos fazer da mensagem de Jesus como uma ideia de um Deus que é pai e mãe, é uma das coisas que a teologia feminista pode reivindicar, pode mostrar. Eu vou ler aqui alguns 2 poemas e um Pai Nosso reescrito. O poema é Prece ao Infinito que eu fiz, né, que no final eu falo de Deus Pai e Mãe.
Pode rugir esse mundo e de um abismo profundo ouvir-se um calado pranto. No rosto da compaixão tenho em ti um coração, um abrigo, um acalanto. Podem se abrirem os mares em olhos cinzas e azares e o verde sangrar em vão. Sempre me és a esperança que de sombrinha ainda dança, como nos diz a canção. Podem as almas perdidas vagarem cegas fendidas, sonâmbulas de exaustão. Nelas também tu estás, e já anuncias a paz que um dia proclamarão. Não há mal que nunca acabe, todo bem em tudo cabe. E se desdobra a visão de um horizonte rasgado, de um mundo recuperado, florido em sagrado chão. Depende de todos nós, unidos numa só voz, alçarmos essa ascensão. Mas por que estás sempre aí, no além, no aquém e no aqui, nada terá sido em vão. Podemos moldar a vida, olhar a estrela escondida no largo da imensidão, mas não podemos negar que nesse infinito lar mora um ser de mansidão. Podemos tirar a vida, mostrar a face cindida em ódio, treva, extinção, mas todos os eus profundos trazem teus germes fecundos de amor e de redenção. Ó Mãe e Pai, Deusa e Deus, acolhe esses versos meus e fala meu coração, sussurra-me o que dizer, o que cantar, e fazer e semear comunhão. Essa é uma poesia que eu fiz já há algum tempo, acho que até já falei aqui nas nossas boas palavras. Essa que eu fiz à noite, pensando nas nossas boas palavras da manhã. Deus Pai, que tudo inicia, Deus Mãe, que tudo cria, Deus Pai, justiça perfeita, Deus Mãe, que a todos aceita. Deus Pai e Mãe de amor, nem senhora nem senhor, mas intimidade em nós, bondade sem nem limite, permanente, imanente vós, ternura, cuidado, afago, presença de suavidade, mar vasto e manso lago, em tudo e por tudo verdade, suprema inteligência, suprema beleza, supremo bem, suprema certeza. Pai e Mãe para além da humanidade, sem nenhuma corporeidade, sem nenhum gênero qualquer, nem homem nem mulher, não sujeito à dualidade, apenas infinita unidade. E por fim, um Pai Nosso, que a nossa querida amiga Marcele Mariano Oliveira fez aqui em casa, e oramos juntos, porque é um Pai Nosso repensado como Pai e Mãe. Pai e Mãe nossa, que estás no céu, venerado seja o teu nome divino. Sejamos a luz do teu reino ao aceitarmos a tua vontade, soberana em todo o universo. O pão nosso de cada dia seja abençoado pelo nosso trabalho digno. Ensina-nos a amar, a perdoar e a compreender a nós mesmos e aos nossos semelhantes. E não nos deixe ceder às fraquezas de nosso passado. E livra-nos de todo o mal que habita em nossa ignorância. Amém. Então, essas foram as nossas boas palavras, por uma teologia mais unitária e não tão patriarcal como a que nós temos. Ficamos por aqui.